Existe um momento na sua vida que muda tudo e quase ninguém percebe quando ele acontece. Não é quando você conquista algo grande. Não é quando sua vida melhora. Não é quando você finalmente alcança algum objetivo. É muito antes disso. É um momento silencioso, quase invisível, mas que define completamente o rumo de tudo. É o momento em que você começa a perceber que não é o que acontece com você que te destrói, é a forma como você reage ao que acontece. E isso pode ser difícil de aceitar. Porque durante muito tempo você acreditou que o problema estava fora, nas pessoas, nas situações, na falta de oportunidade, na forma como te trataram, naquilo que não deu certo. Você olhava para tudo isso e pensava, se isso fosse diferente, minha vida seria melhor. Mas, deixa eu te falar uma coisa que ninguém fala com clareza. Mesmo que tudo lá fora mudasse, você continuaria reagindo da mesma forma. E isso significa que o problema nunca esteve só no mundo. Sempre esteve na forma como você lida com ele. E aqui começa algo desconfortável, mas libertador. Porque no momento em que você entende isso, você perde uma desculpa, mas ganha poder. Agora pensa comigo. Quantas vezes algo pequeno já foi suficiente para estragar completamente o seu dia? Uma mensagem que não chegou. Uma resposta atravessada. Uma crítica. Um olhar diferente. Coisas simples, mas que, dentro da sua cabeça, viraram algo muito maior. Você começa a pensar, interpretar, imaginar, e quando percebe, aquilo já tomou conta de você. Seu humor muda. Sua energia muda. Sua forma de agir muda. E tudo isso por causa de algo que, na prática, poderia ter passado despercebido. Percebe o que está acontecendo aqui? Você não está reagindo ao fato. Você está reagindo à interpretação que criou sobre o fato. E isso muda completamente o jogo. Porque se o problema fosse o que acontece, você não teria escolha. Mas se o problema está na interpretação, então existe um espaço. Um espaço entre o que acontece e o que você faz com isso. E esse espaço é onde sua vida muda. Mas quase ninguém usa esse espaço. A maioria das pessoas vive no automático. Acontece alguma coisa e pronto, reação imediata. Sem filtro. Sem análise. Sem escolha. É como se existisse um botão invisível que qualquer pessoa pode apertar. Alguém fala algo, você se irrita. Algo dá errado, você se frustra. Algo foge do controle, você se desespera. Sempre o mesmo padrão. Sempre a mesma resposta. E quanto mais isso se repete, mais isso se torna quem você é. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se qualquer coisa pode mudar o seu estado emocional, quem está no controle da sua vida? Você ou o que acontece ao seu redor? Essa pergunta incomoda, mas ela revela muito. Porque controle não é sobre mandar no mundo. Nunca foi. Controle é sobre não ser dominado por ele. E aqui está o primeiro ponto que separa pessoas comuns de pessoas realmente fortes mentalmente. Pessoas comuns reagem. Pessoas fortes escolhem. E essa escolha não acontece depois. Ela acontece no momento. No exato segundo em que algo acontece e sua mente tenta assumir o comando. E é aí que tudo trava. Porque você não percebe esse momento. Você só percebe depois, quando já reagiu, já falou, já se estressou, já se arrependeu. E aí vem aquele pensamento. Eu não deveria ter feito isso. Mas já foi. Agora imagina como sua vida seria se você começasse a perceber esse momento antes da reação. Antes da resposta impulsiva. Antes da emoção tomar conta. Antes de agir no automático. Só isso já mudaria tudo. Mas não é fácil. Porque sua mente foi treinada por anos para reagir assim. Você não aprendeu a parar. Não aprendeu a observar. Não aprendeu a escolher.
Você aprendeu a reagir. E mudar isso exige algo que a maioria evita: consciência. Consciência do que você sente. Consciência do que você pensa. Consciência do que está prestes a fazer. E consciência exige esforço. Porque é muito mais fácil só reagir. É mais rápido. É automático. É confortável. Mas também é isso que mantém você preso no mesmo padrão. E aqui entra algo que pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. Nem tudo precisa de resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem toda opinião precisa ser contestada. Nem toda situação exige que você se envolva. Mas como você nunca aprendeu isso, você entra em tudo. Responde tudo. Se posiciona em tudo. Se desgasta com tudo. E no fim do dia, está cansado. Mas não de esforço real. Cansado de desgaste emocional desnecessário. E isso drena sua energia de um jeito que você nem percebe. Agora olha que interessante. As pessoas que parecem mais calmas, mais centradas, mais difíceis de serem abaladas, não são assim porque têm uma vida mais fácil. Elas são assim porque não reagem a tudo. Elas filtram. Elas escolhem. Elas ignoram o que não merece atenção. E isso cria uma vantagem absurda. Porque enquanto a maioria está gastando energia com coisas pequenas, essas pessoas estão preservando energia para o que realmente importa. E isso muda tudo no longo prazo. Mas aqui entra um detalhe importante, talvez o mais importante até agora. Parar de reagir não é se tornar frio. Não é ignorar tudo. Não é reprimir o que sente. Não é fingir que nada importa. É o oposto disso. É sentir, mas não ser controlado pelo que sente. É perceber a emoção, mas não agir baseado nela. É criar um espaço entre o impulso e a ação. E esse espaço é o que constrói sua força. Porque toda vez que você resiste ao impulso automático, você fortalece algo dentro de você. E toda vez que você cede, você reforça o padrão antigo. Agora pensa no impacto disso ao longo do tempo. Pequenas escolhas, repetidas diariamente, construindo duas versões completamente diferentes de você. Uma que reage a tudo, outra que escolhe. Uma que se perde fácil, outra que se mantém firme. Uma que depende do ambiente, outra que cria estabilidade interna. E essa diferença não aparece no primeiro dia, mas com o tempo se torna impossível de ignorar. Porque uma evolui, a outra repete, e a maioria nem percebe que está repetindo. Acha que está vivendo coisas novas, mas está apenas revivendo o mesmo padrão com cenários diferentes. Mesmos gatilhos, mesmas reações, mesmos resultados. Só muda o contexto. E isso se torna um ciclo. Mas aqui está o ponto que quebra esse ciclo. Você não precisa controlar tudo o que acontece. Você só precisa parar de se deixar controlar por tudo o que acontece. E isso já muda completamente a direção da sua vida. Porque quando você começa a desenvolver esse controle interno, algo começa a mudar. Lentamente no começo, mas de forma consistente. Você começa a perceber mais, a reagir menos, a escolher melhor. E isso cria uma base. Uma base que não depende do mundo lá fora, mas do que você constrói aqui dentro. E é exatamente essa base que vai sustentar tudo o que vem depois. Porque sem ela, qualquer coisa te abala. Mas com ela, você começa a se tornar alguém difícil de ser desestabilizado. E quando isso acontece, sua vida começa a mudar, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. E esse é o ponto em que a maioria para. Mas quem continua entra em um nível completamente diferente. Existe um ponto nessa jornada em que você começa a perceber algo que antes passava completamente despercebido,
algo que sempre esteve ali, mas que você nunca realmente enxergou com clareza. E quando isso finalmente se torna visível, a forma como você se relaciona com o mundo muda de maneira silenciosa, porém irreversível, porque você começa a entender que grande parte das suas decisões, comportamentos e até emoções nunca vieram de uma escolha consciente, mas de uma necessidade constante de ser aceito, validado e reconhecido pelas outras pessoas. E isso é mais profundo do que parece, porque não se trata apenas de querer aprovação, se trata de viver em função dela, de moldar sua forma de agir baseado na expectativa dos outros, de ajustar suas palavras para evitar conflito, de esconder partes de quem você é para não ser rejeitado. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma explícita. Você não acorda um dia e decide viver assim. Isso acontece aos poucos, em pequenas concessões, em momentos aparentemente insignificantes, como quando você deixa de dizer algo que pensa para evitar um clima desconfortável. Ou quando aceita algo que não queria só para não parecer difícil, ou quando muda sua postura dependendo de quem está ao seu redor. E quando você percebe, já não está mais vivendo de acordo com quem você realmente é, mas sim de acordo com o que você acredita que esperam de você. E isso cria uma desconexão interna que muitas pessoas sentem, mas não sabem explicar. Aquela sensação de estar sempre se adaptando, sempre tentando se encaixar, sempre medindo suas palavras, sempre pensando demais antes de agir. E isso cansa, porque viver assim exige energia constante, exige vigilância, exige controle externo. E, ao mesmo tempo, enfraquece algo essencial dentro de você, que é a sua identidade. Porque toda vez que você se ajusta demais para caber em expectativas externas, você se afasta um pouco mais de si mesmo. E isso gera insegurança, porque no fundo você sabe que não está sendo completamente verdadeiro. E essa insegurança faz você buscar ainda mais validação, criando um ciclo difícil de quebrar, onde quanto mais você tenta agradar, mais depende da aprovação, e quanto mais depende da aprovação, menos livre você se torna. E é exatamente aqui que começa uma mudança importante, porque quando você começa a perceber esse padrão, você ganha a chance de interromper ele. Não de forma radical, não de uma vez só, mas de forma consciente, começando a questionar suas próprias ações, começando a observar o motivo por trás das suas decisões, começando a se perguntar se você está fazendo algo porque realmente quer ou porque quer ser aceito. E esse tipo de questionamento pode parecer simples, mas ele tem um impacto profundo, porque ele te traz de volta para o controle. E com o tempo, isso começa a mudar sua postura. Você começa a falar menos e observar mais, começa a reagir menos e pensar mais, começa a escolher melhor onde investe sua energia. E isso cria uma presença diferente, uma presença mais firme, mais estável, mais consciente. E essa presença não vem de tentar parecer forte, ela vem de parar de se moldar o tempo todo, de parar de tentar agradar a todos, de parar de se explicar em excesso. E isso muda completamente a forma como as pessoas te percebem, porque existe algo muito poderoso em alguém que não precisa provar nada. Alguém que não se justifica o tempo todo, alguém que não busca aprovação constante. Alguém que simplesmente faz o que precisa ser feito e segue. E isso gera respeito, não porque a pessoa está tentando impressionar, mas porque existe consistência na forma como ela se comporta. E essa consistência só é possível quando você deixa de depender da opinião dos outros para se sentir seguro. E isso não significa ignorar completamente o mundo externo, não significa se tornar frio ou distante. Significa apenas que sua base não depende mais disso, que sua estabilidade não é construída em cima da validação alheia. E isso muda completamente a forma como você se posiciona em situações difíceis, porque quando você não depende de aprovação, você não tem medo de desagradar. E quando você não tem medo de desagradar,
você começa a agir com mais verdade. E isso traz clareza, clareza sobre o que você aceita, sobre o que você não aceita, sobre o que faz sentido e sobre o que não faz. E essa clareza simplifica muitas coisas que antes pareciam complexas, porque grande parte da confusão vem exatamente dessa tentativa de agradar todo mundo, de equilibrar expectativas, de evitar conflito a qualquer custo. E quando você abandona essa necessidade, as decisões se tornam mais diretas, mais objetivas, mais alinhadas com quem você realmente é. E isso reduz o desgaste emocional, porque você para de se dividir internamente, para de viver em contradição, para de dizer sim quando quer dizer não. Isso libera uma quantidade enorme de energia, energia que antes era usada para manter uma imagem, para sustentar um comportamento, para atender expectativas que nem sempre faziam sentido. E essa energia começa a ser direcionada para algo mais produtivo, para sua evolução, para sua disciplina, para sua construção pessoal. E é aqui que entra outro ponto fundamental, porque não basta apenas parar de buscar validação. É preciso construir algo no lugar, e esse algo é a disciplina, não aquela disciplina motivada, que depende de vontade, mas aquela disciplina consistente, que acontece mesmo quando você não está com vontade, mesmo quando não está motivado, mesmo quando seria mais fácil não fazer. Porque a maioria das pessoas age baseada em emoção. Se sente bem, faz. Se não se sente, não faz. E isso cria um padrão instável, onde tudo depende do estado emocional do momento. E isso impede qualquer evolução consistente, porque emoção varia, ela muda, ela oscila, ela não é confiável como base de ação. E é por isso que disciplina é tão importante, porque ela não depende de emoção, ela depende de decisão. E essa decisão se manifesta nas pequenas coisas, nos hábitos diários, nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, na forma como você reage quando não tem ninguém para validar. E isso constrói algo muito sólido ao longo do tempo, porque cada ação consistente reforça sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E isso muda sua relação com seus próprios limites, porque você começa a confiar mais em si mesmo, não porque tudo dá certo, mas porque você sabe que vai agir independentemente das circunstâncias. E essa confiança é construída, não aparece do nada, ela vem da repetição, vem da consistência, vem da prova constante de que você consegue fazer o que precisa ser feito mesmo quando não é confortável. E isso te coloca em um nível diferente, porque enquanto a maioria ainda depende de motivação, você passa a depender de compromisso. E compromisso é muito mais forte, muito mais estável, muito mais confiável. E isso começa a refletir em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua forma de pensar, porque você passa a agir com mais intenção, com mais consciência, com mais controle. E isso não significa que tudo se torna fácil. Ainda existem desafios, ainda existem momentos difíceis, ainda existem dias em que você não quer fazer nada. Mas a diferença é que isso não te impede mais. Você sente, mas não para. Você pensa, mas não trava. Você continua. E isso é o que constrói resultados reais ao longo do tempo, não picos de motivação, mas consistência diária. E essa consistência é o que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. Porque no fim, não são grandes decisões isoladas que transformam sua vida, são pequenas decisões repetidas diariamente. E quando essas decisões começam a ser feitas com mais consciência, com mais intenção, com mais alinhamento, tudo começa a mudar. Lentamente no começo, quase imperceptível, mas com o tempo isso se acumula, e o acúmulo gera transformação. E essa transformação não é só externa, ela é interna. Ela muda a forma como você se enxerga, a forma como você se posiciona, a forma como você vive. E isso cria uma base sólida, uma base que não depende do ambiente, que não depende das circunstâncias,
que não depende da opinião dos outros, uma base que vem de dentro. E quando você constrói essa base, você se torna mais estável, mais consistente, mais resistente. E isso te prepara para o próximo nível. Porque a partir daqui, não é mais só sobre agir melhor ou reagir melhor. É sobre enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Uma forma que muda não só suas ações, mas a forma como você interpreta tudo ao seu redor. E quando isso acontece, a transformação deixa de ser algo que você tenta fazer e passa a ser algo que naturalmente acontece. Existe um momento nessa jornada em que tudo começa a ficar mais claro, mas ao mesmo tempo mais desconfortável, porque você começa a perceber que não é apenas a forma como você age que precisa mudar, mas a forma como você interpreta absolutamente tudo o que acontece na sua vida. E isso é muito mais profundo do que parece, porque durante muito tempo você acreditou que suas emoções eram respostas diretas aos acontecimentos, como se aquilo que você sente fosse causado automaticamente pelo que acontece ao seu redor. Mas quando sua consciência começa a se expandir, você percebe que existe um espaço entre o que acontece e o que você sente. E dentro desse espaço existe algo extremamente poderoso, que é a interpretação. Porque não é o fato em si que determina como você se sente, é o significado que você atribui a esse fato. E isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria realidade. Situações que antes pareciam automaticamente negativas começam a ser questionadas. Uma rejeição deixa de ser apenas dor e passa a ser uma possibilidade de redirecionamento. Um erro deixa de ser um fracasso e passa a ser um ajuste. Um atraso deixa de ser um problema e passa a ser uma circunstância. E isso não significa que você passa a ignorar o que sente ou fingir que tudo é positivo. Significa que você começa a perceber que existe mais de uma forma de enxergar qualquer situação. E essa percepção te dá liberdade, porque você deixa de ser refém da primeira interpretação que sua mente cria. E isso é extremamente importante, porque a mente humana tende a interpretar as coisas de forma automática, rápida e muitas vezes negativa, como uma forma de proteção. Só que esse mecanismo, que em algum momento foi útil, hoje muitas vezes te prejudica, porque ele faz você reagir a situações que nem sempre são aquilo que parecem. Você assume intenções, cria histórias, antecipa problemas, e quando percebe, já está emocionalmente envolvido em algo que talvez nem exista de fato. E isso consome sua energia, porque você não está lidando apenas com a realidade. Você está lidando com a realidade mais a interpretação que criou sobre ela. E isso amplifica tudo. Amplifica o estresse, amplifica a ansiedade, amplifica a frustração. E o mais curioso é que a maioria das pessoas nunca percebe isso. Vive a vida inteira reagindo às próprias interpretações como se fossem fatos absolutos, sem questionar, sem observar, sem filtrar. Isso mantém um padrão emocional instável, onde qualquer coisa pode gerar um impacto desproporcional. Mas quando você começa a desenvolver consciência sobre esse processo, você ganha a capacidade de interromper esse ciclo, não eliminando pensamentos automáticos, porque isso não é possível, mas questionando eles, criando um espaço entre o pensamento e a resposta. E esse espaço é onde sua liberdade começa, porque nele você pode escolher não acreditar imediatamente no que sua mente está dizendo. Pode analisar, pode observar, pode considerar outras possibilidades. E isso muda completamente sua forma de lidar com situações difíceis, porque ao invés de reagir automaticamente, você começa a responder conscientemente. E essa diferença é enorme, porque reagir é impulsivo, é automático, é baseado em padrões antigos, enquanto responder é intencional, é consciente, é baseado em escolha. E isso traz um nível de controle muito maior, não sobre o que acontece, mas sobre como você se posiciona diante do que acontece. E isso é o que realmente importa, porque você nunca vai ter controle total sobre o mundo externo. Sempre vão existir imprevistos,
falhas, rejeições, dificuldades, coisas que fogem do seu planejamento, e tentar evitar isso é uma batalha impossível. Mas você pode controlar sua resposta, e quando você foca nisso, tudo muda, porque você deixa de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e começa a investir energia no que realmente está ao seu alcance, que são suas ações, suas decisões, sua postura. E isso cria uma sensação de estabilidade muito maior, porque você para de depender de circunstâncias externas para se sentir bem, e começa a construir uma base interna, uma base que não oscila a cada problema, a cada dificuldade, a cada imprevisto. E essa base é construída através da prática constante de observar, questionar e escolher, e isso exige treino, porque no começo não é natural, sua mente vai continuar tentando te puxar para o automático. Vai continuar criando interpretações rápidas, vai continuar tentando te fazer reagir. E você vai falhar algumas vezes, vai reagir sem perceber, vai se envolver emocionalmente, vai se deixar levar. Mas com o tempo, esses momentos começam a diminuir, você começa a perceber mais rápido, começa a interromper antes, começa a recuperar o controle com mais facilidade, e isso vai fortalecendo algo dentro de você, que é a sua capacidade de se manter estável mesmo em situações difíceis. E essa estabilidade é uma das maiores vantagens que alguém pode desenvolver, porque ela te permite agir com clareza quando a maioria está perdida na emoção, te permite tomar decisões melhores quando a maioria está reagindo impulsivamente, te permite continuar quando a maioria desiste, e isso se acumula ao longo do tempo, gerando resultados completamente diferentes. Mas existe um ponto ainda mais profundo dentro disso tudo, que é a sua relação com o tempo. Porque quando você começa a desenvolver esse nível de consciência, você também começa a perceber o quanto do seu tempo foi gasto de forma inconsciente, o quanto de energia foi desperdiçada em preocupações desnecessárias, em interpretações equivocadas, em reações impulsivas. E isso gera um tipo de clareza que pode ser desconfortável no começo, porque você começa a enxergar padrões antigos, começa a perceber comportamentos repetitivos, começa a entender o porquê de certos resultados na sua vida. E isso tira a ilusão de que as coisas simplesmente acontecem. Você percebe que existe uma conexão entre a forma como você pensa, a forma como você age e os resultados que você tem, e isso traz responsabilidade, porque agora você sabe, agora você enxerga, agora você não pode mais dizer que não percebeu. Isso muda sua postura, porque você começa a valorizar mais seu tempo, começa a escolher melhor onde investe sua energia, começa a evitar situações que não agregam, começa a se afastar de padrões que não fazem mais sentido. E isso não acontece de forma forçada, acontece naturalmente, porque quando você entende o custo das suas escolhas, você começa a escolher melhor. E esse custo não é apenas material, é emocional, é mental, é tempo de vida. Quando você entende que o tempo é limitado, que cada escolha tem um impacto, que cada decisão direciona sua vida, você começa a agir com mais intenção, deixa de adiar o que é importante, deixa de procrastinar mudanças necessárias, deixa de aceitar situações que já deveriam ter sido resolvidas. Isso te coloca em um nível diferente, porque enquanto a maioria ainda vive no automático, você começa a viver de forma consciente. Isso muda completamente sua trajetória, porque você não está mais sendo levado pelas circunstâncias, você está direcionando suas ações. Isso não significa que tudo se torna previsível ou fácil. Ainda existem desafios, ainda existem incertezas, ainda existem momentos difíceis, mas a diferença é que você passa a lidar com eles com clareza, controle e intenção, e não apenas reagindo às circunstâncias. Mas a diferença é que você está preparado. Você sabe como lidar, sabe como se posicionar, sabe como responder, e isso elimina grande parte da ansiedade.
Porque a ansiedade muitas vezes vem da tentativa de controlar o que não pode ser controlado, de prever o que ainda não aconteceu, de garantir um resultado que depende de muitos fatores. E quando você solta essa necessidade, quando você aceita que não tem controle sobre tudo, mas tem controle sobre sua postura, algo se ajusta internamente. Você fica mais leve, mais focado, mais presente. Porque sua energia não está mais espalhada em 1000 possibilidades, ela está concentrada no que realmente importa. E isso aumenta sua eficiência, aumenta sua clareza, aumenta sua capacidade de agir. E com o tempo, isso constrói algo muito poderoso, que é a confiança interna. Não aquela confiança baseada em resultados externos ou validação, mas uma confiança baseada na certeza de que você consegue lidar com o que vier. Porque você já provou isso para si mesmo, repetidas vezes, em pequenas situações, em decisões conscientes, em momentos em que escolheu agir diferente. E essa confiança muda tudo, porque você deixa de depender de garantias, deixa de precisar que tudo esteja certo para agir, deixa de esperar o momento perfeito. Você simplesmente faz o que precisa ser feito, com o que tem, onde está. E isso cria movimento, e movimento gera resultado, e resultado reforça sua confiança, criando um ciclo positivo, completamente diferente daquele ciclo antigo de dúvida, insegurança e reação automática. E esse novo ciclo é o que sustenta sua evolução, é o que te mantém consistente, é o que te permite continuar mesmo quando não é fácil, mesmo quando não é confortável, mesmo quando não é rápido. E isso te coloca em um caminho que poucas pessoas seguem até o fim, porque a maioria para no meio, volta para o automático, volta para os velhos padrões. Mas quem continua, quem insiste, quem mantém essa consciência ativa, começa a experimentar uma transformação real, uma transformação que não depende de motivação, que não depende de circunstâncias, que não depende de fatores externos. Uma transformação que vem de dentro e que se reflete em tudo, na forma como você pensa, na forma como você age, na forma como você vive. E isso te prepara para o nível mais alto dessa jornada. Um nível onde não é apenas sua forma de agir que muda, mas a forma como você enxerga a vida como um todo. E quando você chega lá, nada mais é visto da mesma forma. Existe um ponto nessa jornada em que você percebe que não está mais tentando mudar. Você já mudou, não de forma perfeita, não de forma completa, mas o suficiente para enxergar a vida de uma maneira diferente. E essa diferença não está apenas no que você faz, mas principalmente em como você enxerga tudo ao seu redor, porque antes você vivia reagindo, vivendo no automático, sendo puxado por emoções, interpretações e circunstâncias. Agora você começa a perceber que existe uma distância entre você e tudo isso, uma distância que te permite observar antes de agir, pensar antes de responder, escolher antes de reagir. E essa pequena distância muda completamente sua forma de viver, porque ela te dá algo que poucas pessoas desenvolvem de verdade: consciência. Com consciência você deixa de ser conduzido e passa a se conduzir, deixa de ser levado pelas situações e começa a se posicionar dentro delas. E isso cria uma estabilidade que não depende do que está acontecendo fora, mas do que você constrói dentro. Essa estabilidade não significa ausência de problemas. Não significa que tudo se torna fácil ou previsível. Significa apenas que você se torna mais preparado, mais centrado, mais capaz de lidar com o que vier. Isso muda completamente sua relação com as dificuldades, porque antes qualquer problema parecia maior do que realmente era, qualquer situação fora do controle gerava ansiedade, qualquer imprevisto te tirava do eixo. E agora você começa a perceber que grande parte desse impacto vinha da forma como você reagia. Quando você muda sua reação, o impacto também muda, não porque o problema desaparece, mas porque você não amplifica mais ele dentro da sua mente. Você não cria histórias desnecessárias, não antecipa cenários negativos,
não se perde em interpretações automáticas. Você observa, analisa e age, e isso reduz o desgaste, reduz o estresse, reduz o peso emocional. E isso libera espaço. Espaço mental para pensar com clareza, espaço emocional para agir com equilíbrio, espaço para focar no que realmente importa. E esse espaço é extremamente valioso, porque a maioria das pessoas vive com a mente ocupada demais, sobrecarregada com pensamentos repetitivos, preocupações desnecessárias e reações constantes. Isso impede qualquer evolução real, porque não existe clareza em meio ao ruído. Quando você reduz esse ruído, quando você começa a silenciar o excesso, algo muito importante acontece. Você começa a enxergar com mais precisão, começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, começa a entender melhor suas próprias decisões, suas próprias reações, seus próprios comportamentos. E isso traz um nível de autoconhecimento que muda tudo, porque quando você se entende melhor, você age melhor, você escolhe melhor, você vive melhor. E isso não acontece de forma instantânea. É um processo que exige prática, exige atenção, exige consistência, mas que, ao longo do tempo, se torna natural, porque aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar parte de quem você é. E isso é o que realmente transforma. Não é fazer algo diferente uma vez ou outra, é se tornar alguém diferente de forma contínua. É construir uma identidade baseada em consciência, disciplina e intenção. E quando isso se consolida, você deixa de depender de motivação, deixa de depender de momentos específicos, deixa de depender de circunstâncias favoráveis. Você simplesmente mantém o padrão, mantém a postura, mantém a consistência. E isso te coloca em um nível que a maioria nunca alcança, porque a maioria ainda está presa ao ciclo da reação, da emoção, da falta de controle. Enquanto você constrói algo sólido, algo que não oscila a cada dificuldade, algo que se mantém mesmo quando as coisas não estão como você gostaria. E isso te dá uma vantagem enorme ao longo do tempo, porque a vida não é definida por momentos isolados, ela é definida por padrões. Padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de decisão. E quando esses padrões são conscientes, os resultados também se tornam conscientes, deixam de ser aleatórios, deixam de depender de sorte, deixam de depender do ambiente. Passam a ser consequência direta da forma como você vive. E isso traz uma sensação diferente, uma sensação de direção, de controle interno, de clareza. E essa clareza elimina grande parte das dúvidas que antes te travavam, elimina a necessidade constante de aprovação, elimina o medo excessivo de errar, porque você entende que erro faz parte do processo, que falhar não define quem você é, que resultados não determinam seu valor. E isso te dá liberdade. Liberdade para agir, liberdade para tentar, liberdade para se expor, liberdade para crescer. E essa liberdade é extremamente poderosa, porque ela te tira da inércia, te tira do medo, te tira da estagnação e te coloca em movimento. E movimento é o que gera transformação, não apenas pensar, não apenas entender, mas agir. Agir de forma consistente, agir mesmo quando não é confortável, agir mesmo quando não é perfeito, agir mesmo quando existe dúvida. Porque você entende que esperar o momento ideal é uma ilusão, que nunca vai existir um cenário completamente perfeito, que sempre vai haver incerteza, sempre vai haver risco. E aceitar isso é o que te permite avançar, é o que te permite sair do lugar, é o que te permite construir algo real. E isso muda completamente sua relação com o tempo, porque você para de adiar o que importa, para de deixar decisões importantes para depois, para de viver como se tivesse tempo infinito. Você começa a perceber que o tempo está passando, que cada dia conta, que cada escolha direciona sua vida.
E isso traz uma urgência consciente. Não aquela urgência ansiosa, desesperada, mas uma urgência clara, baseada na realidade, baseada no entendimento de que a vida está acontecendo agora, e não em algum momento futuro. E isso muda sua postura. Você começa a agir mais, a decidir mais, a fazer o que precisa ser feito, porque entende que esperar demais também tem um custo. E esse custo é o tempo que não volta. E quando você entende isso de verdade, você começa a viver com mais intenção. Cada ação passa a ter mais significado. Cada decisão passa a ter mais peso. Cada momento passa a ter mais valor. E isso transforma sua forma de viver, porque você deixa de existir no automático e passa a viver de forma consciente. E isso não significa que tudo se torna perfeito. Ainda existem dias difíceis. Ainda existem desafios, ainda existem momentos de dúvida. Mas a diferença é que você não se perde mais neles, você passa por eles, aprende com eles, cresce com eles e segue. E isso é o que define alguém que realmente evoluiu, não a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles sem perder o controle, sem perder a direção, sem perder a consciência. E quando você chega nesse nível, você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, não precisa mais convencer, não precisa mais se justificar o tempo todo. Você simplesmente faz o que precisa ser feito e continua. E isso elimina uma quantidade enorme de desgaste, porque a necessidade de provar algo é uma das maiores fontes de energia desperdiçada. E quando você se liberta disso, sobra espaço, espaço para crescer, para evoluir, para construir algo que realmente importa. E esse espaço é onde sua vida começa a tomar forma de verdade, não baseada em expectativas externas, mas baseada em escolhas conscientes. E isso te torna mais leve, mais direto, mais simples. Você para de complicar tanto, para de criar problemas desnecessários, para de transformar tudo em algo maior do que realmente é. Você começa a lidar com a vida de forma mais objetiva. O que precisa ser feito é feito. O que não pode ser controlado é aceito. O que não faz sentido é descartado. E isso traz uma leveza que a maioria nunca experimenta, porque está sempre presa ao excesso, ao ruído, à complexidade desnecessária. E quando você se afasta disso, a vida se torna mais clara, mais fluida, mais direta. Isso não só melhora seus resultados, mas melhora sua experiência de viver. E no final, é isso que realmente importa. Não apenas o que você conquista, mas como você vive enquanto constrói. E quando você vive com consciência, com intenção e com controle interno, você não apenas melhora sua vida, você transforma completamente a forma como vive. E isso é algo que ninguém pode tirar de você, porque não vem de fora, vem de dentro. E uma vez que isso se estabelece, você nunca mais volta a ser quem era antes, porque agora você não reage, você escolhe, você não se perde, você se posiciona. Você não apenas existe, você vive com intenção. E é exatamente isso que separa quem apenas passa pela vida de quem realmente constrói uma vida que vale a pena ser vivida. E se tudo isso fez sentido para você, se em algum momento você se enxergou, percebeu padrões que antes passavam despercebidos ou sentiu que existe algo dentro de você pronto para evoluir, então esse é o momento de transformar isso em ação. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdo que não é apenas motivação, mas direção, clareza e ferramentas para construir uma mente forte e uma vida com propósito. Deixa o like para que esse tipo de conteúdo alcance mais pessoas que também precisam dessa mudança. E compartilha com alguém que ainda está preso nesse ciclo sem perceber. E mais importante do que tudo isso, não deixa esse conteúdo ser apenas algo que você ouviu. Aplica, nem que seja uma única coisa, porque é na prática que tudo isso deixa de ser ideia e se torna transformação real.